Hello and welcome! Eu sou a Teacher Nath e eu ensino inglês para você que quer falar inglês da vida real sem precisar passar um tempão estudando. Hoje eu vou ensinar para você como pronunciar o TH, o famigerado TH. Menos de 15 minutos você vai aprender de uma vez por todas para nunca mais errar como pronunciar essa sílaba que não existe em português para sair arrasando na sua pronúncia de inglês. E se você quer mais dicas de inglês para melhorar o seu inglês de um jeito prático e fácil, segue meu perfil lá no Instagram, o link vai estar aqui na descrição. E se você gostar desse vídeo, deixa um like para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo, que eu vou trazer mais aqui para você. Vamos lá? A primeira lição do curso de pronúncia é a do TH. O TH é uma das fonéticas em inglês mais difíceis de se pronunciar porque ele não existe em português. Esse som, ele não tem uma equivalência em português. A gente, em português, tende a substituir, a gente que tem o português como língua mãe, tende a substituir o som do TH por sons que são familiares para a gente, que a gente já está acostumado a produzir, como, por exemplo, o F, o S, o Z, ou às vezes até mesmo o T. Mas ele tem uma pronúncia específica. Ele não é nenhum desses sons que a gente costuma substituir. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre como pronunciar esse som que ele é tão estranho para nós. Ele é tão estranho não só de entender, mas fisicamente também. Porque se você pensar que é um som que não existe na nossa língua materna, é um som que a nossa língua, o nosso músculo da garganta, as nossas cordas vocais, a nossa boca, nossos lábios não estão acostumados a produzir. Então, é uma questão de treino também para a gente se acostumar como produzir esse som que ele é tão estranho para a gente, né? Bom, existem dois jeitos diferentes de pronunciar o TH que também costumam criar uma certa confusão, mas a gente vai falar bem direitinho sobre o que é cada o que é cada uma dessas pronúncias e como você diferenciar. Então, os dois jeitos diferentes que a gente tem de pronunciar o TH é o voiceless TH, que não tem som e não usa as cordas vocais. Então, o que significa isso? Voiceless significa sem som. Então, quando a gente fizer esse som, na verdade, ele é apenas um ar. É como se você apenas estivesse assoprando o ar para fora. Ele não tem um som. Ele não mexe as suas cordas vocais. Ele não é produzido aqui na garganta. Ele é produzido aqui entre os dentes. Então, se você colocar a sua língua entre os dentes dessa forma e assoprar para fora, esse é o som do TH sem som. O voiceless TH. Então, palavras que a gente conhece com esse som, por exemplo, think, thing, thumb, são as palavras que começam, basicamente, a pronúncia da sílaba começa depois do TH. O TH é apenas o... Ele não tem um som e ele não existe aqui dentro da garganta. Então, repete comigo. Produz esse som aqui na frente, bem aqui na frente, e não aqui atrás na garganta. Por quê? O som que é produzido aqui na garganta, ele é a outra forma de pronunciar o TH, que é o voiced. Ou seja, ele tem um som, ele tem uma vibração nas cordas vocais. É como se você estivesse fazendo um tremor nas suas cordas vocais. Então, porém, você vai colocar a sua língua entre os dentes e fazer esse som, que vai produzir o som de... Essa tremida é normal quando a gente não está acostumado a produzir esse som. Então, se você colocar a sua língua entre os dentes e tentar emitir o som, ele vai soar como... Esse tremor, essa vibração, ela é porque é um som muito estranho para as nossas cordas vocais, por a gente não ter esse costume mesmo. Então, se você tentar de novo, língua entre os dentes e vibrar suas cordas vocais, e é o som que a gente encontra, por exemplo, na palavra the. É claro que quando você pronuncia essa palavra, você vai falar mais rápido, você não vai ficar
parado nesse som do TH aqui o tempo todo. Então, essa vibração que a gente ouve, ela não vai acontecer. Ela vai acontecer só aqui na garganta mesmo. Ela vai ser the. É um som bem mais rápido. Se eu ficar aqui no... essa vibração acontece, tá? Então, por exemplo, them, por exemplo, mother, other, certo? É um som que realmente é audível. Tá bom, mas e aí, teacher, como é que eu faço para saber quando eu pronuncio um e quando eu pronuncio outro? Bom, tem 2 jeitos. Você pode se apegar à regra gramatical, digamos assim, e tentar diferenciar gramaticalmente um do outro, ou você pode se acostumar por meio de exposição mesmo. O jeito mais natural é que você se exponha ao inglês o suficiente que você saiba reconhecer sons apenas pelo fato de que eles já são familiares dentro da sua cabeça, que é uma das coisas que a gente trabalha bastante no meu curso de inglês, o método Ken, que é como você se tornar familiar com o inglês a ponto dele se tornar natural. E aí você não vai precisar parar para diferenciar gramaticalmente qual é o som voiceless th, voiced th. Mas, para todos os efeitos, existe sim uma diferença oficial gramatical. O voiceless, que é aquele que a gente falou que é ele geralmente é usado em palavras contextuais. Ou seja, substantivos em geral, adjetivos. Então, por exemplo, think, thanks, thumb, thought, through, theme, nothing, marathon, ethical, faith, ok? Já o voiced th, ele é mais encontrado em palavras funcionais, como advérbios, pronomes, verbos e artigos. Então, por exemplo, o artigo the, that, these, eles são pronomes. A verdade é que, assim, isso é uma coisa que você só vai parar para reparar quando você trabalha com estruturas de linguagem. Você não vai, enquanto você está falando uma frase, parar para analisar se aquela palavra que tem o TH é uma palavra contextual ou funcional, se é um advérbio ou se é um substantivo. Isso a gente não faz, nem em português. E por quê? Porque em português a gente já conhece os sons das palavras. Exatamente porque a gente é exposto ao português desde que a gente nasceu. É a nossa língua mãe. Então, realmente, o melhor jeito de você se adaptar com a pronúncia, o som, a diferença do TH, é você se expor ao inglês e você perceber quais as palavras que são ditas de tal forma e de outra. Agora, antes da gente finalizar, eu quero só deixar para vocês aqui alguns dos erros mais comuns que a gente tem na pronúncia do TH para pessoas cuja língua mãe é o português e como a gente resolve, certo? Os erros mais comuns de brasileiros ao pronunciar as palavras com o TH são de trocar o TH por T ou por D. Isso, na verdade, causa uma grande confusão, porque ele pode mudar completamente o significado da palavra. Então, por exemplo, with é muito comum que a gente, no geral, pronuncie with. With é completamente diferente de with. With é ligado com inteligência. O with é o com, certo? Você pode estar mudando completamente o sentido de uma frase inteira com essa pronúncia, sem essa pronúncia do TH aqui, porque você mudou uma palavra, o significado de uma palavra, e ela pode mudar todo o significado da sua frase. Então, por exemplo, thin, tin. Thin é magro, tin é lata. Thanks, thanks. Thanks é obrigada. Thanks é tanques. That. No caso, that não é uma palavra, não existe. Though. Dough é massa. Then é como se fosse uma cabana, certo? Então,
Não se esqueçam que o T e o D, eles são naturais da gente falando português. Ele não é o som do TH. A outra diferença que a gente costuma fazer é a troca do TH pelo S ou Z ou pelo F. Então, por exemplo, birthday. É comum a gente trocar por F ou até pelo S. Birthday ou birthday. Porque é o som mais parecido com o que a gente pode identificar no português. Aqui, nesse caso, não está trocando o significado da palavra, mas não é a pronúncia correta. Pronunciar o TH corretamente nem sempre vai mudar completamente o que você está falando, mas ele pode ser a diferença entre você passar por um inglês de um nível mais elevado e um inglês um pouco mais amador, né? Não necessariamente é uma coisa ruim. Então, por exemplo, through, ou through, que é o familiar em português. Breathe, pode virar breathe ou brief. Nesse caso, são duas palavras completamente diferentes. Breathe, respirar, breathe, brisa, brief, breve. Other. Three, free. Aqui, three e free são diferentes também. Three, 3. Free, de graça. Então, como é que a gente vai corrigir isso? Meu Deus, teacher. Tá, você já me falou que não é legal pronunciar errado, mas como é que eu vou resolver isso? É uma dica só, e ela vai resolver o seu problema. Exagere. Para evitar essas trocas, exagere. O seu corpo, as suas cordas vocais, sua garganta, sua boca, os seus lábios e a sua língua precisam se acostumar a produzir esse som. Então, você precisa praticar. E você vai começar exagerando mesmo. Porque é assim que você vai conseguir fazer essa diferença efetiva. Quando eu digo exagerar, o que é? Coloca a língua para fora mesmo. E assopra, quase cuspindo mesmo. Se você não consegue colocar só a pontinha da língua aqui, que é o mais natural a fazer, coloca para frente. Ou quando você for fazer o voiced, coloca ela para frente e faz o som na garganta aqui. Dá até para encher um pouco aqui a bochecha de ar. E vai produzir o voiced TH, que é o the. Certo? Então, tá aí a minha dica valiosa para vocês. Exagerem o TH. Quanto mais exagerado, mais acentuado ele vai ser. Menor a chance de você trocar ele, por exemplo, pelo T, pelo S, pelo F. Certo? Como eu disse, a gente tem que se acostumar a produzir esse som porque ele não é natural da nossa língua mãe, né? Então, com o tempo, quanto mais você treinar a produção desse som, mais natural vai ficar. E com o tempo você não vai precisar ficar exagerando. Ou ele vai sair um pouco mais naturalmente. Mas isso vem da familiaridade, né? Vem da afinidade com o som, que é importantíssimo, que é um dos pilares do meu método CAN. É a afinidade, é a naturalidade, além da consistência. É isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. I'll see you next time. Bye!